Oi pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal BPN Brasil Patriota e também no COS TV, né? Lembrando que vamos voltar a colocar lá os nossos vídeos no COS TV também, né? A gente ficou um tempinho aí sem colocar, a gente está na correria aqui para resolver algumas coisas, né? E por isso eu não estou colocando vídeo lá, mas eu retornarei, né, se Deus quiser, essa semana, acho que hoje ainda já devo colocar mais vídeos lá no COS TV. Esse também eu vou estar colocando lá no COS TV, vou estar colocando aos pouquinhos, tem bastante vídeo que eu gravo aqui, né, e coloco lá na COS TV também, né. Mas é importante falar sobre esse recado que o jornalista deu ao povo, o mesmo recado que o presidente falou naquele dia, lá anteontem, lá na sua convenção da sua reeleição, né? E eu também queria falar sobre a questão do apoiador do presidente que morreu aqui na Bahia, né? Infelizmente aconteceu isso, uma fatalidade com mais uma pessoa e a mídia não deu nenhuma informação, né, sobre isso. A mídia não divulgou essa questão, né? E eu queria colocar isso para você também, que é muito importante a gente começar a divulgar essas coisas, né? A importância da gente divulgar essas questões é muito grande. Sabe por quê? Porque a internet move muito, né? A gente viu ontem, eu vi ontem, quem acompanhou o Poder Emana do Povo, o Lisboa falava justamente sobre isso. Que a internet pode mover muito, né? A internet pode levar muita gente, né? Pode apoiar muita gente, como hoje a internet, somente a internet consegue fazer muitas coisas, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer, porque a mídia não vai fazer isso, a grande mídia não vai colocar isso, não vai falar sobre isso, mas uma das coisas que a gente pode fazer é criar um grupo de força para a internet, né? Eu tenho falado sobre isso, o Lisboa também falou sobre isso ontem, né? Lá no Poder Emana do Povo, e eu concordo que a gente precisa fazer um grupo de apoio para mobilizar a internet, porque a internet é o meio que a gente tem de mostrar a verdade para as pessoas, né? Porque hoje a mídia só fala o que ela quer, só coloca o que ela quer, muitas vezes coloca coisas que não têm sentido, como ontem a gente viu o que fizeram com a Michelle Bolsonaro, né? A gente viu ali a mídia inteira criticando o que ela falou. E ela falou de Deus. E isso fez com que a mídia, todos ficassem apavorados. Isso é a grande realidade, né? Quando você fala de Deus, quando você coloca Deus em tudo, né, a mídia fica louca, fica desesperado, o inferno fica louco, né? Isso é a grande realidade, né? E a gente está enfrentando uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha que, se a esquerda voltar, se tudo esse aparato que foi no passado voltar, isso não vai acontecer, mas se voltar, será destruição total, né? Eles estão com raiva de tudo isso. Você vê o semblante da esquerda, você vê o semblante do Lula, né? Você vê tudo isso. Quem não percebe, quem não percebeu ainda, procura ver os vídeos dele. E você vai ver o semblante de uma pessoa que está com ódio no coração. E isso é muito ruim, né? Ele tem ódio das pessoas, até mesmo do Bolsonaro, que o Bolsonaro levou água para o Nordeste. Isso deixou ele com muita raiva. Então, isso que a gente precisa revelar para as pessoas, né? Porque esse sentido, né, desse modelo que a gente vem mostrando aqui, mostrando isso para as pessoas, é muito importante, porque as pessoas precisam ver isso, enxergar isso. Tem muita gente ainda que só vê, o Lula vai voltar, o Lula vai fazer diferença, tem que ser o Lula, o Bolsonaro é ladrão, não sei o que mais, mas não vê o que ele está fazendo, o que ele está falando, né? Então é muito importante a gente ver isso também. Muito importante a gente conversar sobre isso, né? É muito importante a gente enxergar.
aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, que é essa realidade onde existe uma grande diferença entre um e outro. Um que busca Deus, que conversa sobre Deus, que vai até onde as pessoas precisam, né, que é apoio, dá apoio às pessoas, e o outro que só fala abobrinhas, só fala mentiras e mais mentiras. Isso que a gente precisa mostrar para você que está me ouvindo do outro lado. E a importância de tudo isso é cada um de nós mostrarmos isso para todas as pessoas. Como também aconteceu, né? Acho que foi esse final de semana, eu acabei de ver aqui a reportagem, de um apoiador do presidente que a mídia não deu nenhuma informação sobre isso. Não vi sair na mídia, não vi ninguém falar sobre isso, mas o que aconteceu lá no Foz do Iguaçu, a mídia fez um escarcéu total. Né? Agora, porque é apoiador do presidente, né? Ninguém falou isso. Será que é por causa do Rui Costa? Pode ser. Né? Porque o Rui Costa tem envolvimento aí com outras coisas ilícitas que não vou falar aqui. Né? Já deu pra saber algumas coisas aí sobre ele. Andei pesquisando também algumas informações aí. Sei que ele está envolvido em algumas coisas aí muito esquisitas, né? Com pessoas muito esquisitas. Então, é meio esquisito aí também essa questão, né? Essa questão abafando o caso pra tentar esconder alguma coisa? Pode ser. Tudo é possível, né? Essa questão política, a gente sabe que tem políticos envolvidos com esse tipo de coisa. Até mesmo eles estão apavorados com relação às prisões de drogas que está acontecendo no Brasil. Né? São todos os dias. Ontem mesmo eu vi uma mensagem do presidente colocando ali mais 1 tonelada de drogas sendo presas. Porque isso é o desespero dos bandidos. Desespero da esquerda. 1 tonelada de drogas sendo apreendidas todos os dias. Sabe o que é isso? É um governo que está trabalhando para libertar o povo daquilo que é ilícito. Isso que a gente precisa mostrar aqui. Isso que a gente precisa falar aqui. Né? Que esse governo tem trabalhado muito desde o início. Né? Tem feito coisas que ninguém poderia fazer em 4 anos. Ele fez coisas que ninguém imaginava. Com toda a pressão que ele sofreu, com toda a situação que ele enfrentou até hoje, o presidente da Câmara travando projetos, o antigo presidente travou vários projetos, várias coisas que poderiam hoje ajudar o Brasil. Ele travou tudo, tudo que ele podia travar, ele travou. Ainda tentou ali dar um golpe no final, mas não conseguiu. Ou seja, ele conseguiu mudar a cara do nosso Brasil, enfrentando, tinha que enfrentar. E mesmo hoje, enfrentando o sistema toda vez que acontece alguma coisa, eles vão lá, recorrem no STF, recorrem aonde puder para tentar prejudicar o Brasil. A gente vê até mesmo senadores como Renan Calheiros, Rodolfo Rodrigues, né? Como esse Omar Aziz, todos esses que só apoiam a si próprio, apoiam o dinheiro que recebiam antes. Para quem não sabe, o Rodolfo Rodrigues ele recebia propinas, né, do DPVAT, do projeto DPVAT. Né? Só você pesquisar na internet que você vai achar. Ele tinha uma empresa que ligado a DPVAT, e essa empresa do DPVAT era que recebia todos os recursos do DPVAT. Ou seja, tudo é um jogo político. Ele pode ter criado até mesmo um projeto, mas o que fez que o projeto era uma máfia, claro, isso é verdade. Isso está comprovado. Isso. O DPVAT não era para ajudar os motoqueiros, as pessoas que sofreram acidente. Muitas vezes as pessoas tinham que recorrer na justiça para poder receber alguma coisa. Essa é a grande realidade. Por isso que o Bolsonaro foi lá e tirou o projeto.
Mas ele foi lá, foi contra, foi no STF. O STF manteve o projeto. E foi isso que aconteceu. Porque sabia que tudo aquilo dali era uma forma de ganhar dinheiro para esses políticos. Indevidamente. Então, pessoal, a gente precisa acordar para isso. A gente precisa enxergar isso. Que tem muita coisa que as pessoas precisam, muitas vezes, procurar informações, porque a mídia não vai mostrar isso. A mídia não vai falar isso para você. Né? O que a gente vem falando aqui, mostrando, é cada vez mais a verdade. A verdade que muitas vezes fica escondida pela grande mídia. Né? A mídia só mostra o que ela quer, o que ela ganha para isso. Que tem pessoas internacionais que pagam para a mídia falar o que ela quer. Como George Soros, Bill Gates, entre outros. Né? A mídia ela é paga por um sistema internacional, é um sistema inteiro. Então, muitas vezes, essa mídia recebe fundos de outras empresas, de outros empresários, até mesmo, como George Soros, etc, etc. E esse sistema, ela ganha através disso, para falar mal, tipo, do Bolsonaro, por exemplo. A mídia vai lá, recebe para falar mal dele. Essa é a grande realidade. E muitas vezes o jornalista é tão doutrinado pela formação que ele teve dentro das universidades, pelos apoiadores do outro lado, pela esquerda, que ele acaba caindo na armadilha. Acaba falando ali alguma coisa, criticando, né? Muitas vezes é isso que acontece. É isso que a gente precisa. É por isso que o Olavo, ele tinha vários projetos e um deles era esse, de formar jornalistas que realmente conservadores. Porque a gente precisa de cada vez mais, e hoje tem muitos, né? Tem o pai dos pais, que é o Augusto Nunes, né? Que é um cara que eu conheço há pouco da história dele, bem interessante. Tem bastante, tem o Lacombe, tem muita gente boa, mas a gente precisa cada vez mais buscar jornalistas que realmente levem a verdade, né? E se a gente conseguisse uma TV aqui no Brasil, eu acho que cresceria muito. Quem sabe aí com mais 4 anos do Bolsonaro a gente consegue montar uma TV. E a gente pode mostrar a TV todos os dias, a verdade. Mostrar as obras que o governo está fazendo. É isso aí. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa focar nisso, né? Porque hoje a gente só tem apenas a internet. Amanhã a gente pode ter uma TV, como era o projeto do Alan Santos. Então, pessoal, a gente precisa cada vez mais focar nisso. Focar na verdade. Porque a verdade é aquela que liberta. Liberta da escravidão. E aquele que quer de volta à escravidão é justamente aquele que desconhece essa verdade. Muitos até conhecem a verdade, mas procura fugir da verdade. Você fala a verdade pra ele, ele... Não, isso é mentira, isso não existe, isso nunca existiu. Porque muitas vezes você acaba se enganando com essa verdade. E a verdade é aquilo que muitas vezes ele pensa que a verdade é aquilo que a mídia fala. Mas a mídia só fala o que ela quer. A mídia só mostra o que ela quer. Essa é a diferença de uma mídia que é suja, que é imunda. Que a nossa mídia, os jornais, né? Os jornais hoje só mostram o que ela quer. Ela não mostra a verdade. A mídia, esse final de semana mesmo, a gente viu uma convenção gigante, mais de 16 mil pessoas. 16 mil pessoas em uma convenção lá no Rio de Janeiro. A mídia divulgou alguma coisa? Você viu na mídia? Ninguém. Ninguém divulgou. Somente a internet. 16 mil pessoas em uma convenção apoiando ali o presidente Bolsonaro. Você viu alguma coisa na mídia? Não viu. A mídia falou alguma coisa? Falou. Ninguém falou nada. Ficou quieto. Agora, esse atentado que aconteceu na Bahia
com um apoiador do presidente. A mídia falou alguma coisa? Não. Mas falou do Bruno, tinha que falar mesmo, mas falou várias vezes sobre o assunto. Falou sobre o Juiz de Fora, sobre Foz do Iguaçu. Falou milhões de vezes, né? Até saiu no Fantástico sobre isso, mas não divulgou o que aconteceu com esse bolsonarista, esse apoiador do presidente. Sabe por quê? Que a mídia só tem um lado. A mídia só vê um lado. A mídia também não falou do assassinato de um segurança no shopping lá no Rio de Janeiro. Falou? Falou. Eu não vi nenhuma mídia, nenhuma informação, só na mídia conservadora, falar sobre um assassinato de um pai de família que morreu lá em Rio de Janeiro, no shopping. Alguém falou? Ninguém falou. Ah, essa pessoa não tem nada a ver. Agora, se fosse apoiador do Lula, você via em todas as manchetes: apoiador do Lula morre assassinado no shopping. Então é hora da gente começar a ver, enxergar isso. Que é isso que eles fazem. É isso que eles mostram todos os dias pra você. Tentam manipular a sua mente. Tentam criar narrativa na sua mente. Eu vou mostrar aqui do rapaz que foi o finalzinho, né? Eu peguei o finalzinho aqui, deixei aqui pra você ouvir. Na Bahia e não mostra detalhes. Confira o momento do vídeo. A imprensa se calou, mas o Terra Brasil não. Um apoiador de Bolsonaro foi executado no interior da Bahia, mas foi esquecido pela mídia nacional, a mesma que noticiou em sequência quando o apoiador do Lula, lá em Foz do Iguaçu, né, veio a falecer. Um vídeo divulgado pelo pré-candidato André Porciúncula mostra o momento em que dois homens abordam e o executam. Conforme Porciúncula, o homem vinha sendo ameaçado por defender o presidente. Isso aqui não pode ser considerado como um crime político, porque até então ninguém falou nada. Olha aqui, momento em que o bolsonarista Marcelo é executado na Bahia. Dois caras numa moto param ao lado dele, e aí vocês já sabem. Segundo levantei, ele estava sofrendo ameaças por causa de sua defesa ao presidente. O caso está sendo abafado pela mídia e o governador petista não tocou pelo assunto. Aqui nesse vídeo podemos ver, ó, que ele entra dentro do seu carro ali, que é um carro vermelho, os motoqueiros aparecem e aí, meus amigos, você já sabe o que acontece. A pessoa que está sentada no banquinho aqui corre, vai embora porque se assusta com o que aconteceu. Tudo isso aconteceu dia 21 de julho de 2022. E ninguém fala nada. Será que nós, brasileiros e patriotas, não vamos divulgar isso? Curta, se inscreva, compartilhe. Vamos puxar aqui a frase do presidente Bolsonaro discursando desse instante. Vamos ouvir agora o jornalista. O STF, ele convoca a população, os bolsonaristas, para a manifestação do 7 de setembro e manda um recado para o STF. Vamos ouvir, Davi. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá à rua pela última vez. Vamos à rua pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Paulo, como é que você entendeu essa frase do presidente Bolsonaro? Foi um chamamento à mobilização, né? Falou ali dos surdos de capa preta, indiretamente, mas está claro que é
um recado ao STF nas próximas transmissões. Mostrando que a soberania popular está acima de todos os poderes e que os poderes que recebem votos para fazer as leis são o poder executivo e o legislativo. O STF não tem votos, se autoatribui poderes que não tem. E o recado do presidente é esse, né? O povo vai dizer nas ruas, nessa campanha eleitoral, quem é que de fato deve prevalecer na direção dos rumos do país, que é a vontade do povo brasileiro. Então nós vamos ter uma campanha emocional de novo, né? Diferente daquela que foi já a de 2018, mas duas campanhas, a de 2018 e essa que se avizinha, como campanhas fora daquilo que a gente está acostumado com a mídia tradicional, sendo o palco central da eleição e o povo passivo de braços cruzados, olhando a propaganda na televisão e indo votar. O presidente deu o recado de que essa eleição será disputada e vencida nas ruas. É ali que nós temos que demonstrar a nossa força e o nosso poder de contestar as versões que a mídia tenta vender de um Brasil que não existe, né? Um Brasil falso, que é o Brasil vendido pela imprensa brasileira. E ao contrário do que dizem, o presidente Bolsonaro não é golpista coisa nenhuma. Se fosse, já teve a oportunidade de dar golpe e não deu. É um democrata, um defensor da liberdade, né? Quem prende jornalista, prende cidadãos brasileiros, quem manda fechar veículos de comunicação não é o presidente Bolsonaro. E o povo vai apontar o rumo que quer para o Brasil nas ruas e nas urnas dessa eleição. Então, Paulo, mas eu insisto nessa colocação de que as pesquisas continuam dando o Lula na frente, o Lula parece que acredita, não sai às ruas, não pode sair, diz que é por causa da segurança, lançou sua campanha online, nem presente estava. Será que está certo? Eu não quero saber se está certo ou errado, mas enfim, eu quero constatar que ele está jogando parado, Paulo. Olha, João, assim, saíram 3 pesquisas agora para gostos diferentes, né? A primeira que saiu semana passada foi a Poder 360, confirmando a redução da distância do Lula para o Bolsonaro. Hoje saíram 2, a pesquisa do BTG mostrando exatamente o contrário, Lula crescendo, Bolsonaro caindo, e uma pesquisa da XP e PF mostrando um cenário congelado. Então, de fato, não dá para a gente levar as pesquisas a sério. Quer dizer, 3 pesquisas de institutos diferentes mostrando coisas totalmente diferentes. Ou o cenário indo para um lado, ou o cenário indo para o outro, ou indo para lugar nenhum, estando exatamente igual ao que estava na pesquisa anterior. Nós temos que focar exatamente na missão de reeleger o presidente Bolsonaro, de produzir a maior manifestação de rua que esse país já viu no 7 de setembro. Chama atenção que é muito importante as pessoas se mobilizarem, principalmente para encher a rua das grandes capitais. Nós temos que fazer com que a Avenida Paulista, que é o ícone de toda essa mobilização popular, encha não apenas o leito da avenida, mas as ruas laterais também. Trazer ônibus do interior, dar um recado. Praia de Copacabana no Rio de Janeiro, Brasília, o Parcão em Porto Alegre, Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Temos que encher as ruas, principalmente das capitais, e mandar um recado para os políticos, mandar um recado para o STF, de que Brasil de fato nós queremos. Não é a pesquisa que define o resultado de uma eleição. Quem forma a opinião pública é povo mobilizado na rua. Se dependesse de pesquisa, o presidente não seria eleito. Então vamos focar no que interessa, manter a nossa mobilização, apoiar o presidente nas redes sociais, abrir a conversa com o povo nas ruas, com o feirante, com o balconista do comércio, com o pessoal no ônibus, no metrô, convencer aquele pessoal que está fora da bolha, que é mal informado, de que o Brasil entrou no rumo agora da queda da inflação, da queda do preço dos combustíveis, e temos um futuro brilhante aí para o Brasil pela frente, se mantivermos o presidente Bolsonaro e o país no rumo em que ele foi posto,
em 2018. Não há outra saída que não a reeleição do presidente. Vou pedir para o Davi da Luz botar a sua tela do Dextra, porque você pôs um título muito forte. Começou a marcha pela libertação do Brasil. Como assim, Paulo? É a fala da dona Michele, né? Ela na sua fala, em determinado momento, ela diz que a reeleição do presidente não é uma luta por poder, não é um projeto por poder, não é um projeto pessoal por status, porque é difícil estar ali na posição em que o presidente está. Ela revelou, inclusive, que todos os dias, no final do expediente, ela vai na cadeira do presidente Bolsonaro, no Palácio do Planalto, e ora para que Deus dê força ao presidente, resiliência, para ele resistir nessa luta. E ela disse que, então, não é um projeto de poder de status, mas é um projeto pela libertação do Brasil. E a convenção é o marco inicial, é a oficialização da candidatura, é o começo dessa marcha pela libertação do Brasil efetivamente, porque nós sabemos que a outra opção é o fim da liberdade, né? A restrição à nossa liberdade, aumenta o tamanho do Estado, aumenta a carga tributária, aumenta a corrupção. É o caminho oposto que o Brasil tomou em 2018 e nós não podemos aceitar que isso aconteça. O importante... Agora a gente vai... Interessante o que ele falou, né? Acho que é importante a gente ver essa parte também, que é o aumento da carga tributária, do outro lado. Tudo isso, né? Tudo isso que ele falou é algo muito importante para a gente lembrar aqui também, que na época os outros gestores, né? Vou falar aqui o nome dele, mas infelizmente, até porque não se pode mais tá falando muito sobre ele por aqui, na época da questão aí do Xandão, né? Digamos assim. Então, eu queria colocar justamente sobre isso. Na época antiga, a gente tinha uma inflação em 2015 muito maior que tinha hoje, né? E essa inflação cresceu muito desemprego, empresas quebraram, né, essa inflação. E a gente viu isso acontecer logo ali no governo da Dilma. Ou seja, se a gente voltar lá atrás, se a gente rever o que aconteceu lá atrás, o que acontece hoje na Argentina, o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em todos esses países que hoje só tem sofrimento, a gente vê a grande diferença desse governo que está mudando o nosso Brasil, né? Essa é a grande diferença que a gente precisa rever, né? E muitas vezes a gente precisa procurar sobre isso. Procura ver sobre a Argentina, sobre a situação da Argentina hoje, sobre a situação dos Estados Unidos até. Os Estados Unidos também que está passando por uma crise muito grande, enfrentando um desafio muito grande, né, com o Biden lá, o Morales, enfim, todos esses países, até agora na Colômbia também, que já estão sofrendo lá com o novo presidente. A gente está vendo tudo isso acontecer em todos os países. E o que a gente pode fazer aqui? Mudar a nossa história, né? Votar em pessoas que realmente estejam comprometidas com o Brasil. Estejam comprometidos com o Brasil. A grande diferença disso tudo é que a gente pode escolher pessoas que realmente estejam, né? Tem o Netinho que está vindo aí, tem o Flavinho, tem muita gente boa chegando aí, tem a doutora Raíssa aqui na Bahia, tem a Thalita, né, que é uma deputada também, acho que não me engano é deputada estadual, né? Tem o Ciro lá em Maricá, no Rio de Janeiro, tem muita gente boa chegando aí, né? Muita gente boa vindo como candidato e a gente precisa apoiar essas pessoas, a gente precisa dar força a essas pessoas para que essas pessoas mudem a cara do nosso país. É isso que a gente precisa fazer para que a gente possa votar em candidatos que realmente estejam comprometidos com a gente. Não é para votar em pessoas que estão comprometidas com projetos sociais, que só apenas é uma forma de criar ali seu objetivo político, como funciona a CUT, como funciona outros projetos também. Então, a importância de tudo isso é muito grande.
E a gente precisa rever tudo isso, né? E eu acredito que lá na frente, com mais 4 anos do governo Bolsonaro, a gente vai ver algo muito diferente do que a gente está vendo hoje, né? E algo que a gente precisa muito é disso, né? Um projeto que a gente pode fazer também é uma TV nossa, conservador, uma TV aqui no Brasil, tipo a Fox News. E eu acho que é um projeto que vai fazer com que todas essas coisas que a gente precisa mostrar, a gente consiga mostrar na TV. Isso a gente precisa. Tem a Jovem Pan, que faz um trabalho belíssimo, com vários jornalistas, o Dires, tem muita gente boa lá dentro, né? Mas a gente precisa também colocar uma TV que tenha todos os conservadores. Lisboa, o Gustavo Gaia, o Alberto Silva. Se a gente tivesse um projeto como esse aqui no Brasil, e quem sabe a gente não consegue esse projeto daqui a 4 anos do governo Bolsonaro, né? A gente está vendo aí que a convenção da Globo está chegando, né? Quem sabe a Globo não sai e a gente consegue pegar a Globo e transformar numa TV conservadora, né? Ou talvez criar uma outra TV, a TV conservadora, né? Quem sabe? Se a gente colocar políticos bons lá dentro, quem sabe a gente não consegue fazer esse projeto, né? Esse projeto sair do papel. Eu acho que é o caminho que a gente precisa hoje. A internet ajuda muito, muito mesmo. Mas eu acho que o caminho também seria ter uma TV conservadora mostrando todas as obras do governo federal. Se a gente tivesse isso, eu acho que isso mostraria muita coisa. Tem muita coisa para mostrar. E agora na campanha você vai ver tudo isso e mais um pouco que o governo tem feito. Você vai ver todas as obras que o governo fez durante esses 4 anos do seu governo. 3 anos e meio, desculpa. 3 anos e meio do seu governo, né? Então, essa é a grande diferença. Até mesmo a água. Eu vejo que pessoas que tinham necessidade de água. Não tinha água no Nordeste. A água era caminhão-pipa, que era da empresa do Ciro Gomes. A empresa do Ciro Gomes, que era ligada ao Lula, do Carlos Lupe. Ele que levava a água lá para as pessoas. Pagavam para ter água. Não era água de graça. Era água pagada. Você pagava para conseguir ter um caminhão-pipa na sua casa. Para poder plantar, para poder beber. Muitas vezes tinha que comprar água, porque não tinha água. Morria de sede. E hoje, todas essas pessoas têm água potável dentro da sua casa. Isso foi feito em 2 anos e meio de governo. 2 anos e meio de governo. Por que no governo anterior não teve? Pergunta. Essa é uma pergunta. Por que no governos anteriores não teve? Justamente por causa que era vendido. Você tinha que vender o seu voto para conseguir ter água. Eles vendiam o seu voto. Vota em mim que você vai ter água. Eu vou botar água aqui. Assim ela funcionava. O Bolsa Família também é um projeto assim. É um projeto para prender, escravidar você. Era assim que funcionava. Até políticos, filhos de políticos tinham Bolsa Família. Pra você ter ideia. Filhos de políticos que tinham Bolsa Família. E aí? Como é que você vê isso? É isso que a gente precisa rever. Que lá no passado a gente tinha políticos que realmente não representavam o povo. E hoje a gente tem um presidente que realmente representa o povo. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade que muitas vezes a gente não enxerga. Que um presidente que vai até o povo, conversar com o povo, que tem ali o seu cercadinho que está sempre lotado de gente.
cercadinho ali na Alvorada. Tem um monte de gente que vai lá, conversa. Muitas pessoas entram da casa dele lá, conversa com ele, vai lá, conversa. Ele tem sempre o diálogo. E se o Lula fez isso? Nunca fez. Nunca fizeram isso. Até mesmo pela internet. Quantas pessoas seguem o presidente na sua live e conversam com ele através da sua live? Essa é a grande realidade. Agora, é diferente de você ter um político que tem apenas 1.000 e poucas pessoas ouvindo você e nenhum deles tem um site fechado. O chat fechado. No YouTube. E aí? Por quê? Por quê? Por que você fecha um site se você não quer conversar com o seu povo? Faz uma live e fecha o chat. Pra quê? Será que ele quer conversar realmente com o povo? Será que realmente ele quer mostrar ao povo suas ideias, seus projetos? Não quer. Ele quer mostrar o projeto socialista dele. Essa é a grande verdade. É o projeto comunista. É o projeto do Nicolás Maduro. O projeto do Evo Morales. É o projeto de todos aqueles que compõem esse sistema político que existe na Venezuela, em Cuba, em todos esses países que são ditadores. Eu mostrei aqui, tem um vídeo aqui no canal, mostrando a situação lá da Venezuela. Isso foi colocado por um padre. O padre Reinaldo Rodrigues. Ele colocou sobre isso, ele fala sobre isso. Ele fala tudo que acontece lá na Venezuela. Ele mostra todos os detalhes de tudo isso. Hoje ele mora no Brasil, mas ele mora muito tempo lá fora. Ele conhece toda a história que você possa imaginar de pessoas que foram assassinadas, de pessoas que morreram, de pessoas que sofrem com o comunismo e o socialismo lá na Venezuela. E sabe o que é isso? Era um país liberal, como era no Brasil. Tinha liberdade religiosa, tinha tudo isso lá nesses países. E hoje, todos esses países estão vivendo um momento de terror. E sabe por que a gente vai trazer isso pra cá? É porque hoje a gente tem dois lados. Um lado que quer esse projeto e um lado que quer justamente ao contrário. Eu não vou falar aqui, mas eu vi uma profecia aqui bem interessante. Uma profecia, né, de uma pessoa que falava que surgiria um homem que salvaria o Brasil. E esse homem, né, é mais ou menos o presidente Bolsonaro. Que ele veio justamente com essa missão. Ele tem uma missão muito grande, que é a missão de salvar esse Brasil das garras daquele que quer trazer o mal. E isso é importante a gente lembrar também, que muitas vezes não é só humano, mas também espiritual. A gente está vivendo hoje é justamente isso. E a gente precisa cada vez mais buscar aquele que tudo pode, que é Deus no nosso coração. E aí todas as vezes que a gente faz isso, o inferno se revela. O inferno se cai cada vez mais. E a única maneira da gente fazer esse inferno cair é derrubando, levando a luz. A luz ilumina as trevas, né? É isso que a gente precisa a cada dia, né? E essa luz é cada um de nós que somos apoiadores do presidente. Então fica aí o meu recado para você, né? E a gente volta talvez mais tarde ou amanhã com mais um vídeo no canal. Então pessoal, se inscreva no canal, faça parte do canal e vamos juntos, porque a nossa luta
apenas está começando, mas a certeza de que chegaremos lá na frente é muito grande. Com certeza chegaremos muitas outras batalhas e venceremos também essa. Um grande abraço, todos com Deus e até o próximo vídeo.